Olá, eu quero trazer para você uma reflexão da palavra de Deus que está em 1 Reis 18:41. Diz o seguinte: Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Eu quero falar um pouquinho sobre o ouvido de profeta. Nós precisamos desenvolver a nossa audição espiritual. Elias é uma referência para nós de alguém que sabia escutar Deus. Elias era um homem que foi designado para falar à nação de Israel. Ele passava a mensagem de Deus para o povo de Israel. E ele tinha essa incumbência, ele tinha esse ofício de profeta, e assim ele desenvolvia a sua audição, a sua percepção espiritual. O que me chama a atenção nesse texto é que Elias, antes de ouvir o ruído da abundante chuva, ele trava uma batalha com os profetas de Baal. E nós sabemos que foi uma batalha trabalhosa. Ele travou ali uma guerra com o reino espiritual. Mas isso não deixou ele desprovido de ouvir a voz de Deus. Mesmo após essa batalha, mesmo após essa guerra que ele teve ali no mundo espiritual, ele conseguiu discernir o ruído de uma abundante chuva que estava por vir. E é isso que eu quero trazer para nós aqui. Precisamos desenvolver esse ouvido espiritual independente das guerras que travamos. É nessa guerra que nós precisamos ter o discernimento do que Deus está falando, dos direcionamentos do Senhor. É bem provável que todos nós passamos situações no qual muitas vozes tentam nos tirar do sentido daquilo que Deus tem para nós. 1 Coríntios 10:14, ele diz o seguinte: Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Há muitas vozes, há muitos ruídos, e eles tentam nos distrair, eles tentam nos confundir para nos tirar do foco do que Deus tem para cada um de nós. E eu quero te incentivar nesta manhã a buscar essa voz que traz sentido verdadeiro para a minha vida e para a tua vida. A voz de Deus, ela é, sem dúvida, uma voz que traz segurança, que traz direcionamento e não há confusão. Então, precisamos buscar isso, precisamos almejar isso, ouvir o que Deus está falando, o que Deus está nos direcionando para cumprirmos o nosso propósito. E há mais uma situação onde Elias atravessa, que ele, após ser perseguido por Jezabel, ele então é tomado por um medo e ele entra numa caverna. Mas isso também me chama a atenção, porque mesmo na caverna, ele consegue ouvir a voz de Deus. Ele consegue ter um diálogo com Deus. E Deus diz para ele que ali não era o lugar dele, que ele não deveria ficar naquele lugar, mas sim sair para fora daquele lugar. E quando ele ouve, nós podemos até ouvir, né? Sabemos que a audição, ela nos dá um direcionamento. Mas se não houver a obediência, você e eu não cumprimos o propósito. Então Elias, ele ouviu a voz dentro da caverna, Deus pediu para ele sair da caverna, ele obedeceu e voltou pelo mesmo caminho que ele tinha ido. Voltar pelo mesmo caminho, irmãos, é muito difícil, mas não tem outro meio. A gente quer fugir, a gente quer se isentar daquilo que Deus tem, mas se Deus te chamou, se Deus nos chamou, nós temos que obedecê-lo. E aí, quando nós obedecemos, cumprimos então o seu propósito, o seu chamado. A partir daquele momento que Elias ouviu e obedeceu naquela caverna, ou fora daquela caverna, ele saiu dali e ungiu 3 pessoas. O propósito dele estava sendo concluído ou estava a caminho de ser concluído. E é isso que eu quero trazer para nós nesta manhã. Que o Espírito do Senhor te conduza a ouvir o que o Espírito diz à igreja, porque Apocalipse diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E ele está falando, ele está
se comunicando conosco. Então precisamos buscar isso em Deus, através da oração, da palavra, de um coração realmente rendido ao Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um ouvido aguçado, uma percepção espiritual, firme naquilo que Deus tem para a sua vida. Que a bênção do Senhor, que enriquece, não acrescenta dores, esteja sobre a tua vida. Um abraço, Deus te abençoe e um bom final de semana.